as boas-vindas a todos vocês. E para quem não me conhece, eu sou a professora Dulcineia Marques, uma das sócias fundadoras do Colégio Galois. O Colégio Galois, o ensino médio, nasceu em 2000 e nós tínhamos como propósito preparar bem os alunos para o vestibular, os melhores vestibulares do Brasil. Então, a nossa expertise é realmente preparar os alunos para os diversos vestibulares. Três coisas que eu comentei, quem me ouviu mal, mas que eu comentei que são importantíssimas na minha vida, e eu vivo para essas três coisas. Primeiro, para amar e servir a Deus. Segundo, as famílias. Eu acredito muito na instituição família. Amo apaixonadamente meus filhos, vivo para eles e agora para os meus netos. E em terceiro lugar, fazer educação, porque eu acredito muito nos jovens, acredito muito nos adolescentes. Os adolescentes, eles estão vivendo um período agora de preparação para vestibular, mas uma coisa é uma preparação que não tem atrativo. Então, muitos conseguem suportar tamanha carga de estudo, a autoestima oscila, outros sucumbem, e a gente sabe disso e tenta fazer o máximo possível para poder ajudá-los dentro daquilo que nós podemos. Mas, graças a Deus, agora com o novo ensino médio, que a lei foi promulgada em 2017 e a normatização aconteceu em 2018, que é a Base Nacional Comum Curricular, que nós chamamos de BNCC, e com base na BNCC, nós agora, enquanto preparamos os alunos para fazer o vestibular, nós vamos ter que ajudá-lo nessas questões emocionais, nessas questões pessoais, de autoconhecimento, de gerenciamento do seu tempo, da escolha assertiva, do relacionamento. Então, tudo isso faz parte agora do novo ensino médio. Isso tudo a gente está chamando, a BNCC chama de projeto de vida. É um mote dessa noite e para isso eu trouxe convidados. Mas eu estava falando da história de como foi que o Colégio Galois começou com o estudo e a implantação do novo ensino médio. Nós já aplicamos o novo ensino médio esse ano aqui no colégio, mas tudo começou em 2019, quando eu fui ao Conselho de Educação, e o presidente do Conselho de Educação me convidou a debruçar na proposta, na normativa da BNCC, para fazer os ajustes necessários no ensino médio do Galois e começá-lo em 2020. Ele já tinha conseguido 8 escolas na Fundação Educacional para fazer esse projeto piloto e precisava de uma escola particular que servisse de modelo, de referência para as demais escolas. E aí nós passamos o ano de 2019 estudando sobre o novo ensino médio. O primeiro semestre foi todo muito estudo, muita visita a escolas, fomos ao Chile, fomos a San Diego e fomos a São Paulo, e quando foi em agosto de 2019 estava tudo estruturado. E aí o segundo semestre foi a vez de passar todo essa expertise, todo esse desenho novo do ensino médio, que a gente agora chama de novo ensino médio, para todos os profissionais da escola. Começamos pela direção. Quando nós tivemos o aval da direção, nós passamos para o coordenador, o que monta o horário, e aí, depois que nós acertamos com o coordenador de criação da carga, da grade de horário da escola, né? Porque depende dos professores, da disponibilidade, nós então passamos para os coordenadores, tivemos uma boa acolhida por parte dos coordenadores, e aí foi a vez dos professores. Confesso para vocês que foi o momento mais tenso, passar para os professores, porque são eles que estão na linha de frente. Fiquei muito feliz porque eles receberam bem, ficaram encantados
encantados com o projeto, e aí foi a vez de passar para os alunos. E aí eu passei de sala em sala, explicando para os alunos, passo a passo, de como seria o novo ensino médio. Fizemos isso também com alguns pais aqui dentro da escola, e aí, uma vez acontecido todo esse apoio, essa receptividade por parte dos profissionais da escola, nós fomos convidados pelo Conselho de Educação para participar do da 16ª Conferência Nacional de Educação do Distrito Federal. Estavam lá várias escolas do Brasil todo e nós apresentamos o novo ensino médio em outubro de 2019. Depois que isso aconteceu, nós lançamos o novo ensino médio. Então, fizemos um evento aqui no colégio, lançando o novo ensino médio. E começamos a aplicá-lo em 2020. Fizemos isso em fevereiro de 2020, quando 11 de março surgiu o lockdown. E aí nós tivemos que engavetar o novo ensino médio e também o presencial, e aí fomos fazer a escola online. Esse ano que nós retornamos com o presencial, nós já então estamos atuando com o novo ensino médio e finalizando agora com o projeto de vida, que é o assunto dessa noite que nós vamos conversar, tá? Antes disso, eu quero apresentar para vocês os profissionais que estão conosco nesse projeto. É impossível você fazer esse projeto contando só com as pessoas de dentro da escola, porque nós vamos precisar de passear por várias áreas, porque nós temos que ajudar os alunos a fazer a escolha assertiva da universidade, do curso universitário, se preparar para o mercado de trabalho, ajudá-lo nas questões sociais e emocionais. Então, para isso, nós precisamos de especialistas mesmo. E nós trouxemos, então, para compor conosco alguns profissionais. Eu apresento para vocês o Zé. Eu tenho um carinho muito especial pelo Zé, ele é professor doutor José Roberto Leite, tá? O Zé está comigo, nós nos conhecemos já desde 2001, né, Zé? 2001. O Zé é professor da Faculdade de Medicina da UNB. Ele promove um evento aqui em Brasília, porque diz ele que não é justo que só São Paulo e Rio seja centro de inovações e tecnologia, então ele criou o Inovatec, vai ser esse ano o terceiro Inovatec. Ele representa Portugal, Espanha e Dinamarca pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, então é um menino de ouro. E ele agora está conosco, coordenando os projetos 4.0, porque faz parte do projeto de vida, a 4ª Revolução Industrial. Trouxemos o Ivan Castro. O Ivan Castro é especialista em socioemocional. Esse cara é uma fera, entende tudo de socioemocional. Aliás, Ivan, no final você disponibiliza seu telefone, se assim você quiser, para que os pais que quiserem acessar você, porque é muito importante. Aqui do meu lado direito está a Liege. Essa menina é uma pérola, ela faz parte, ela coordena uma das escolas piloto do ensino médio, lá em Sobradinho, né, Liege? E a Liege é professora aqui do Colégio Galois do ensino médio, então conhece tudo de ensino médio e vai ser a professora do projeto de vida dentro do itinerário. E também vai coordenar toda a parte de orientação que a gente está chamando de mentoria aqui no projeto de vida. E o Ney está comigo, ou está conosco, né, desde 1996. Falei certo, né, Ney? 96. Quando nós começamos 2 salas de aula, o Ney estava conosco. O Ney vai fazer um apanhado geral sobre o novo ensino médio, porque eu imagino que vocês já conheçam o novo ensino médio. Mas é importante que a gente faça um apanhado rapidinho do como está funcionando o nosso ensino médio, o novo ensino médio, como nós pensamos esse modelo, tá? Eu passo então a palavra para o Ney. Ele diz que está nervoso, tá? Porque ele não está acostumado a falar em público, ele não está acostumado a dar aula, nunca deu aula. Acho que ele deve ter mais ou menos uns 200 mil alunos que já passaram pela mão dele aqui em Brasília. E ele vai falar um pouquinho agora do novo ensino médio para nós, o modelo de ensino médio do Colégio Galois. Muito obrigada a todos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos, pais, mães, estudantes.
que estão em casa nos assistindo. Nós vamos falar rapidamente sobre o novo ensino médio e aproveitar também para mostrar o que nós já fazemos aqui. Então, nós temos uma apresentação para vocês. Essa apresentação já vai ao ar. Então, nós vamos falar rapidamente sobre uma linha cronológica. Então, a professora do SINEA já avançou bem nesse assunto. A BNCC ela foi lançada em 2015 e, a partir daí, começou uma consulta pública e, em 2017, uma medida provisória se torna definitivamente na lei, a lei que foi chamada carinhosamente de Lei de Reforma do Ensino Médio, a Lei 13.415. Ela vem para alterar definitivamente a Lei de Diretrizes e Bases e apresenta mudanças para esse novo ensino médio. Em 2018, depois de uma consulta pública, é homologada definitivamente a BNCC para o ensino médio, no dia 14 de dezembro, e como a professora já adiantou, em 2019, nós fomos convidados pelo Conselho de Educação do Distrito Federal a colaborarmos no desenvolvimento desse novo ensino médio. 2020 foi a data limite para a conclusão dessa primeira metade do ensino médio, e esse ano, como primeira escola definitivamente implantar o ensino médio no novo padrão previsto pela BNCC aqui no Colégio Galoado. O ano que vem, todas as escolas deverão adotar um novo currículo que passa a ser um currículo flexível, tem a parte flexível e a parte comum. Então, a parte comum, que nós chamamos de formação geral básica, é o que todo mundo deve fazer, independente da unidade da federação. E os itinerários formativos, cada escola vai criar seus itinerários, oferecer para os seus alunos de acordo com as necessidades da sociedade ou da região a que eles pertencem. Então, vamos passar para frente. Por que mudar o ensino médio? Então, todo mundo sabe que o ensino médio é o gargalo na educação básica. Então, o ensino médio passou a apresentar índices baixíssimos de rendimento dos estudantes, muita reprovação, alta evasão, escola que não conversa com o jovem do século XXI. Então, mais do que nunca seria necessário essa reestruturação. Vou mostrar para vocês aqui em dois eixos. O primeiro eixo vertical, falando de autoestima. Jovens com autoestima elevada, autoestima baixa. E motivação para estudar. Alta motivação ou baixa motivação, desânimo para estudar. Se você tem um jovem com uma autoestima elevada e muita motivação, ele vai ter suas emoções equilibradas, alegria em viver, ele vai ter foco nos seus estudos, nos seus desejos. Então, só temos sucesso, realizações. Se você tem motivação, mas tem uma baixa estima, você vai ter excesso de expectativa, excesso de cobrança, você vai ter muito estudo e você vai ter um menino estressado. Se você junta tudo de ruim, desânimo e baixa autoestima, você vai ter tristeza, você vai ter medo, você vai ter ansiedade, você vai ter um menino deprimido, a insegurança e a depressão. E se você tem autoestima, mas desânimo por estudar, a escola não motiva, o menino não é desafiado, você vai ter então festinhas, videogames, baladas, redes sociais, com muita comodidade, e você vai ter um aluno que por qualquer coisa ele evade do ambiente escolar. Então, a gente já percebe que 3/4 dos alunos necessitam urgentemente de ajuda. Então, alguns dados que revelam isso aí. Dos alunos que ingressam na educação básica, somente 17%
entram para a faculdade. 9,7% vão desistir no meio do caminho, 8% conseguirão a graduação, 3,5% conseguirão estágio e apenas 2,7% serão felizes exercendo a profissão escolhida. Então, nós temos que realmente pensar no novo ensino médio. Então, vamos pensar direitinho. Uma escola que faz um excelente projeto de vida, né? Quanto melhor for o projeto de vida, melhores serão as trilhas que os alunos vão percorrer nos itinerários formativos. Então, hoje, na nossa escola, o novo ensino médio já funciona dessa forma. FGB, Formação Geral Básica, é o que prevê a BNCC. Os alunos têm segunda, terça e quarta-feira aulas da FGB. Então, o aluno pertence a uma turma de origem. Turma A, turma B, turma C. Quando chega na quinta e na sexta-feira, esse menino deixa a sua turma de origem e se reúne com outros jovens que têm os mesmos anseios, os mesmos desejos, as mesmas escolhas por áreas de conhecimento. Então, ele passa a pertencer a uma turma de ciências exatas, ou ciências humanas, ou ciências da saúde. Então, é o que nós chamamos de itinerários formativos. Tudo isso acompanhado no contraturno por um excelente apoio acadêmico, com plantões, monitorias, orientação dos estudos, clubes de leitura, preparação para Olimpíadas, simulações da ONU, por exemplo, gincanas culturais. Gente, tudo isso regado com muita metodologia ativa, trabalhar as múltiplas inteligências, com base nos desafios e problematização. Para você ter uma ideia, com 3 dias de FGB, segunda, terça e quarta, esse aluno terá 21 aulas com aquela quantidade de aula para todas as turmas, independente de serem exatas, humanas ou saúde. Quando eles vão para a quinta e sexta-feira, de acordo com a sua escolha, quem escolheu, por exemplo, área de saúde e exatas, terão mais 2 aulas e meia de química, enquanto os alunos de humanidades terão apenas 1 aula e meia e terão uma carga maior de história, geografia, filosofia e áreas da humanidades. Tudo isso pensando no ponto final, no final da trajetória, que é colocar esse menino pronto para os mais diversos processos seletivos, dentre eles vestibulares, Enem e outros mais. Então, o Galois não deixa de pensar na preparação para o vestibular ao longo de toda essa vida acadêmica. E, paralelamente a esse apoio todo de preparação, nós temos o projeto de vida, onde ele vai ter as mentorias, convivência socioemocional, escolha universitária, preparação para o mercado de trabalho, que está cada vez mais dinâmico, e, por fim, ele termina o ensino médio preparando o seu portfólio digital para carregar com ele em busca de estágios e futuros trabalhos na sua vida profissional. Um pouco do projeto de vida, aqui resumidamente: cursos diversos, como aprender a aprender, orientação para os valores sociais e emocionais, práticas de ensino 4.0, que o professor José Leite coordena aqui na escola, participação em projetos sociais, tudo isso muito bem desenhado por essa equipe que aqui está. E eu convido você que queira conversar mais sobre educação, sobre o novo ensino médio, venha conversar com a gente, marque o seu horário, venha bater um papo, tomar um café aqui no Galois e conhecer o que é o novo ensino médio aqui na prática. Obrigado a todos. Vamos continuar. Obrigada, Ney.
Então, o mote dessa noite não é o novo ensino médio, até porque nós já o vivenciamos, né? Seus filhos devem comentar com vocês que nós já estamos trabalhando com formação geral básica, com os itinerários. Pensamos nos itinerários porque ele já antecipa a linguagem da universidade, porque quando a gente fala em universidade, o aluno escolhe exatas, normalmente aquele que gosta de engenharia, ou ele escolhe as humanas, aquele que gosta de direito, comunicação, réu, e aqueles que gostam das biológicas, normalmente escolhe a área da saúde, como medicina, odontologia, enfermagem. Então, nós já começamos os itinerários com a linguagem da universidade. E é muito interessante aqui dentro da escola que na segunda, terça e quarta, o aluno fala da sua turma de origem, que é aquela que ele vai tirar fotografia quando vai formar. Mas na quinta e na sexta eles já falam, estou na saúde, estou nas exatas, estou na humana, não estou, eu quero sair das exatas, passar para as humanas, e assim já é uma linguagem comum aqui dentro da escola. E agora vem o projeto de vida, que a Liege vai falar um pouco para nós o que é realmente o projeto de vida, por que a BNCC ela contempla essa necessidade. Um detalhe, falha técnica minha, agora foi minha. Tem um vídeo que vai ser chamado Antes da Liege. Só um segundinho, passa o vídeo aí para a gente ver. Esse vídeo é sobre o lançamento do projeto de vida que aconteceu presencialmente aqui alguns dias atrás. Vamos ver. O projeto de vida do Galois veio para fortalecer tudo aquilo que a gente sempre fez. A preparação para os principais vestibulares pelo Brasil afora. Eu sou professora desde 1974 e eu descobri o potencial que esses jovens têm. Mesmo sem conhecimento teórico ou científico, e que no Brasil ele é subutilizado, o que leva esses jovens a ficarem muito tristes e questionando o seguinte: para que ir para a escola? Para que isso tudo? Eu vou fazer o que com esse conhecimento? E eu estou muitíssimo feliz com a proposta do novo ensino médio da BNCC, porque ele veio exatamente pedir às escolas que explorem esse potencial dos jovens, que dê conteúdo sim, porque o conhecimento, a competência do conhecimento permite que esses jovens possam descobrir e trocar de profissões quando necessário for, mas que eles precisam fazer aquilo que eles gostam. E aí agora com essa nova abordagem nós vamos poder oferecer para os alunos preparação para o vestibular sim, mas também oportunizá-los a buscar aquilo que eles gostam. Então assim, quando você fala de sentimento, eu não tenho como expressar isso em palavras, a alegria que eu tenho de poder ajudar esses meninos a descobrir o vulcão que está escondido dentro deles e que eles podem deixar esse vulcão aflorar, e aí o mundo vai ser brilhante para eles. Boa noite. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão acompanhando a gente aí de casa e também aqueles que vão assistir depois, interessados em conhecer esse projeto do Galois, que ele vem realmente de maneira muito agregadora. A primeira pergunta que me fazem, né, ou que vem o questionamento é: o que é o projeto de vida? Se a gente tentar de uma maneira muito simples, muito objetiva e muito clara responder a isso, o projeto de vida é basicamente o caminho ou plano de ação entre duas perguntas: quem eu sou e aonde eu quero chegar, ou quem eu quero ser. Embora essa resposta inicial ela seja simples, né? É fácil saber quem eu sou e quem eu quero ser. O plano que envolve essa caminhada, essa jornada, esse é o projeto de vida. E é um processo elaborado, né? Todo mundo, todas as pessoas têm algum projeto em sua vida, seja ele de fato planejado, como a aquisição de um bem material, uma viagem, ou aqueles projetos que eles são mais intrínsecos, que você não pensa muito sobre fazer este projeto, mas realizar todas as atividades do meu dia. Então, pensem que um projeto, ele está focado no futuro, em uma realização futura, mas ele depende de ações presentes. Então, projeto de vida é exatamente isso. É uma caminhada, é um plano, um planejamento de ação para o futuro.
Para a gente responder essa questão de quem eu sou, é necessário todo um trabalho voltado para o autoconhecimento. E nesse processo de autoconhecimento, é possível descobrir quais são as minhas características, quais são as minhas potencialidades, quais são as minhas fragilidades, para que isso seja trabalhado da melhor maneira possível. Quando vem o questionamento, quem eu quero ser, é o momento, então, de você traçar planos, sonhos, objetivos, metas alcançáveis e começar a agir em prol, né, desse futuro. A Base Nacional Curricular Comum, né, essa famosa BNCC, que a Dulcineia já comentou aqui com a gente, o Ney também apresentou um pouquinho dela, ela é um documento que determina quais são as aprendizagens essenciais, prestem bem atenção nessa questão, as aprendizagens essenciais que todo estudante de educação básica tem direito. E o projeto de vida, ele entra como eixo central da BNCC. Então, acompanharam comigo? Aprendizagens essenciais que todo estudante de educação básica tem direito e o projeto de vida é um eixo central. Por quê? Porque o projeto de vida entra como eixo central. Eu sei que muitos de vocês podem até pensar naquela questão, né, de que o projeto de vida do meu filho cuido eu, ou eu cuido do meu projeto de vida, mas a escola ela tem um papel central, e ela tem um papel muito importante nessa questão. A BNCC, ela vem falar sobre uma necessidade. Nós, professores, vocês pais que estão aí nos acompanhando, nascemos, fomos criados e educados em um mundo totalmente diferente que hoje estão os nossos filhos e os nossos alunos. Esse mundo mudou. E a formação cidadã, ela se faz mais do que nunca necessária e fundamental. A BNCC, então, ela dá voz ao aluno. E essas palavras que parecem um certo modismo, né? Protagonismo juvenil, escolhas assertivas, projetos de vida, não é modismo. Isso é uma realidade presente para futuro. E necessário ser respeitado e necessário ser trabalhado. Então, eu vou começar aqui com vocês uma breve apresentação para a gente conseguir compreender o papel da escola no projeto de vida e como que a escola pode, de fato, auxiliar nesse processo. Vamos aqui acompanhar comigo um pouquinho dessa apresentação, né? E aí a gente começa justamente com a seguinte questão. O projeto de vida, ele apresenta para a gente 3 dimensões, e essas 3 dimensões, elas serão trabalhadas, pessoal, social e profissional. Nessa dimensão pessoal, envolve justamente essa questão do autoconhecimento. Então, muitas vezes o estudante, ele não consegue enxergar as suas potencialidades, foca nas fragilidades e o processo de autoconhecimento, eu consigo compreender ou fazer esse estudante compreender qual que é o processo dele de aprendizagem, porque embora a prova do Enem seja igual para todo mundo, o processo de aprendizagem de cada um é diferente. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é fundamental para o sucesso do aluno, para que eu consiga otimizar, né, e transformar o aluno em alguém de alta performance, com grandes chances, grandes possibilidades das suas aprovações. Na dimensão social, a nossa segunda dimensão, é o momento de trabalhar, então, as relações interpessoais. A escola é o ambiente ideal para isso. É um ambiente assistido, onde você tem um certo controle e você permite as interações. Eu acho que todo mundo já se deparou com uma situação, né? Ela é muito real. A pessoa é extremamente competente, a pessoa tem todo o conhecimento técnico, tem as habilidades, tem o conhecimento teórico, mas é aquele famoso difícil de lidar. Fulano é complicado de lidar com ele, a competência das relações interpessoais não foi bem desenvolvida. E com isso vem a decepção, vem a frustração, vem o bullying, vem a demissão, acaba sendo uma consequência. Então, por mais competente que seja, a vivência não funciona e isso acarreta problema. O projeto de vida também proporciona, então, essas relações interpessoais. A nossa última dimensão profissional, que é aquela que a gente pensa em primeiro momento, né? Pensou em projeto de vida, vem aquela questão, né? O que eu quero ser quando crescer? E você pensa muito nesse planejamento futuro, essa perspectiva de futuro. Mas dentro do projeto de vida, muito mais do que trabalhar o que eu quero ser quando crescer, a gente trabalha, na verdade, a inserção, a manutenção do jovem no mercado de trabalho, além dos frutos da ação dele no futuro. Então, a gente está sempre pensando, o projeto de vida, ele é presente e ele é futuro.
O meu futuro, ele é construído no dia a dia, em cada passo que eu dou, né? Outro ponto que é importante de mencionar aqui, e aí é justamente onde entra essa questão aqui do papel da escola no projeto de vida. Orientar a criança e jovem a desenvolver autoconhecimento e planos para o futuro com o objetivo de tornar o jovem protagonista de sua própria jornada. O projeto de vida, embora ele seja algo pessoal, ele não é necessariamente individual. E é nesse ponto, então, que a escola tem a possibilidade de intervir e tornar, né, o estudante esse protagonista da sua própria jornada. O projeto de vida, gente, é muito dinâmico. Então, o aluno não vai começar um projeto de vida aos 16 anos de idade e concluir esse projeto de vida quando termina o ensino médio. Pelo contrário, isso aqui é uma fase inicial. É como se fosse um mapa, é um norte. Tem um livro que eu gosto muito, e eu creio que a maioria conheça, chama Alice no País das Maravilhas. Tem uma conversa interessante nesse livro. A Alice chega para o gato e pergunta: que caminho eu devo tomar para sair daqui? E o gato responde: depende, para onde você quer ir. Ela fala bem assim: não sei. É mais ou menos esse diálogo, né? E o gato vai lá e fala para Alice: então qualquer caminho serve. Mas não serve. Qualquer caminho não serve para ninguém. Então, se você tomar qualquer caminho, a chance de você fracassar, de você ter decepções é muito maior do que se você tiver um caminho planejado, do que se você tiver tido escolhas assertivas. Então, esse é o papel da escola dentro do projeto de vida, fazer toda essa orientação. Quais são, então, os objetivos que nós temos do projeto de vida? Dentro da escola, o papel da escola, né? Oportunizar o autoconhecimento do estudante, ele pode entender quais são os pontos que ele domina, quais são os pontos de fragilidade para alcançar o sucesso. É por meio do projeto de vida, né, e desse autoconhecimento que a gente consegue fazer com que o jovem ele encontre o seu lugar no mundo e se reconheça enquanto sujeito. Ainda, nesse mesmo aspecto, a gente tem essa possibilidade de preparar os estudantes para o futuro. É pensar no agora para a construção de futuro. E, por fim, né, uma qualidade muito importante que o projeto de vida permite é trabalhar características como foco, disciplina, determinação, resiliência e perseverança, para que o estudante ele não desista no primeiro obstáculo. Né? Então, a gente sempre tem que pensar nas possibilidades que nós temos, nos caminhos que nós temos. E uma vez que eu tenho um jovem que ele não tem características como foco trabalhado, ele vai mal no estudo. Quando ele não tem uma característica de resiliência, ele desiste diante do primeiro desafio, ou a persistência também. O desafio acaba derrubando ele e ele acaba abandonando os sonhos que são muito reais para ele. Então vejam como isso é importante, né? Eu acho que se eu parar de falar por aqui, eu já falei muita coisa que é importante. Mas eu ainda quero falar para vocês o quanto o projeto de vida ele é concreto e existem etapas de elaboração de um projeto de vida. Então, a gente não está discutindo questões abstratas aqui, tá? A primeira etapa de um projeto de vida, isso é uma fase muito inicial, tá bem? É o momento em que cada estudante, cada jovem, né? Isso vale para mim e para você também, pode definir o seu sonho, pode definir a conquista que deseja. Essa é a primeira etapa. Ela é simples, de certa forma, né? E parece ser muito tranquila. Na segunda etapa, a gente tem a definição, então, do caminho que eu preciso percorrer para realizar os sonhos. A segunda etapa, ela vai falar para mim quais são os objetivos que me levam a alcançar um determinado sonho. Ela também parece ser simples e rápida. Na terceira etapa, essa é mais complexa, essa é mais demorada. É o momento da análise do contexto e das possibilidades. É aqui que você vai começar a alinhar os seus objetivos da segunda etapa com os seus sonhos, com o seu contexto. É muito importante a gente sempre lembrar, diferentes contextos são diferentes projetos. E nesse momento, então, a gente tem que pensar em algumas questões, como, por exemplo, vai dar tudo certo. E ótimo se der tudo certo. Mas eu não posso descartar a hipótese de que alguma coisa pode acontecer no percurso e impeça que eu alcance o meu sucesso, o meu projeto de vida. Um dos hobbies que eu tenho é andar de patins. Eu gosto muito da patinação, aquele inline, né? São 4 rodas, uma atrás da outra. Patins não tem freio.
Eu não sei se vocês já repararam, né? Diferente da bicicleta, que você tem o freio ali na mão, patins não tem freio. E a gente, quando vê uma descida, a gente não chama no patins de descida, a gente fala que é uma ladeira. E a gente chama de ladeira da morte, porque a gente nunca sabe o que vem à frente e a gente está, né, em cima de um meio de transporte que não tem freio. Cada vez que eu me vejo em uma ladeira dessas, e eu gosto muito dessa sensação de estar na ladeira, antes de descer, eu olho as possibilidades que eu tenho, lugares de escape. Porque uma criança pode passar na minha frente, porque um cachorro pode entrar, porque, enfim, alguma coisa pode acontecer. E eu preciso ter um plano B. O projeto de vida, ele também, na terceira etapa, permite a gente definir o plano B, o plano C. Porque por mais que eu ache que vai dar tudo certo, alguma coisa pode acontecer. E aí, eu já estou antecipando, eu já estou preparado para isso. Então, vejam que a gente tem aqui uma preparação também para a possibilidade da frustração. É o aprender a lidar com a frustração. Isso é muito importante. Eu não sei, o Ivan certamente vai falar sobre essa questão, mas eu não sei quantos de vocês foram criados como eu. Mas eu fui criada que a vida é uma montanha que eu tenho que escalar, que eu tenho que sempre subir. Eu não fui preparada para descer. E aí eu tenho certeza que ele vai abordar um pouquinho dessa questão, né? E se eu tivesse isso antecipado na minha vida, uma preparação para a descida, eu teria tido algumas facilidades a mais, né? Por fim, então, a nossa quarta etapa do projeto de vida, a gente vai fazer um ajuste entre sonhos, realidade e possibilidade. Quais foram os sonhos que você traçou lá na primeira etapa? Qual é a sua realidade e quais são as possibilidades de você concretizar esses sonhos, de você alcançar esses objetivos, essas metas e ter, então, o seu sucesso. Vale lembrar uma coisa, o projeto de vida ele é algo dinâmico, a vida é dinâmica. Então, eu posso ter muitas versões do meu projeto de vida. O projeto de vida, hoje, eu tenho um contexto. Daqui a um mês, o meu contexto pode mudar, os meus sonhos podem mudar. E eu preciso sempre readequar, realinhar, de acordo com os meus valores, de acordo com o meu contexto, com os meus sonhos e os meus objetivos. O Galois, como o Ney apresentou para a gente, cumpre muito bem a sua meta de aprovação em cursos concorridos de universidades de referência no Brasil. O que o projeto de vida vem oferecer, na verdade, é um plus para esse estudante, que já tem a possibilidade de entrar nesses cursos, mas além de entrar, ele vai entrar com a certeza, fazendo uma escolha assertiva, sabendo que ele realmente quer aquilo, com um plano coerente com a vida dele, coerente com os valores dele. Isso é muito importante. Então vejam que a escola, ela entra com o projeto de vida para oportunizar que o filho de vocês seja mais feliz, seja mais realizado e tenha mais chance de sucesso. Então, além de aparecer como uma disciplina, nós temos ainda a parte de mentoria mais individualizada, podendo dar para o seu filho uma parte ainda mais eficaz de sucesso e de direcionamento. Então, eu espero muito encontrar e ter a oportunidade de estar com os filhos de vocês no próximo ano e durante esse espaço aqui, né, esse final de ano também, tá bom? Muito obrigada pela presença, pela participação de vocês aqui com a gente e até breve. Muito bem, obrigada. Vocês viram que riqueza e que essa menina vale ouro. Ela realmente domina o projeto de vida, além de ser professora de música, vocês viram? A habilidade de andar de patins é habilidade ou competência? Eu acho que andar de patins, você adquire algumas habilidades. E aí, quando você anda bem, eu tô mais ou menos ainda, né? Aí vira uma competência. Vira uma competência. Então, para quem não sabe, a habilidade é aquilo que você gosta e a competência é aquilo que você realmente domina. Então, eu sou competente em rezar, eu sou competente em educar meus filhos, sou competente em fazer educação. São as três coisas. Não cozinho, não ando de patins, não ando nada. Mas o projeto de vida vale a pena, tá, gente? Vale a pena, não. Se você está gostando do nosso encontro, do nosso bate-papo, convide os seus amigos, os seus parentes para participar desse momento, que nós temos muito mais. Agora nós vamos assistir mais um vídeo e depois retornamos com o professor Ivan Castro. Então, quando surgiu a divulgação pelo Galois, a gente ficou muito feliz de saber que a escola está muito segura,
saber, de perceber que a escola sabe o que está fazendo, sabe por onde começar a seguir o caminho para alcançar os objetivos, perceber que a escola tem buscado esses conhecimentos, não só com os profissionais que já atuam aqui, mas com pessoas de fora, pessoas que a gente está vendo que são capacitadas. Isso nos deixa, enquanto pais, muito tranquilos e muito seguros. Estou muito satisfeita, eu espero que a escola realmente consiga atingir os objetivos, que conte conosco, pais, que nos envolvam realmente nesse processo, porque isso é muito importante. A gente ficou encantado com o projeto, com o seu Galoar, o pioneiro em Brasília, a gente está vendo, e a gente vê que está saindo na frente, está tendo as informações que outros pais ainda não tiveram. E nós já estamos, né, vamos dizer o seguinte, seguros, né, daquilo que o projeto propõe. O aluno hoje em dia, ele tem uma certeza em determinado momento de qual profissão seguir, né? Mas depois ele pode mudar, né? Em função da evolução do conhecimento que o colégio está proporcionando a eles, pode mudar. E isso aí o colégio da Luas está saindo na frente com esse projeto de visão de futuro. Olha, assim, por mais que essa questão da faculdade, vestibular, seja uma coisa nova para a gente ainda está se acostumando, eu acho que, assim, o que eu mais estou empolgada mesmo é nessa questão da gente poder escolher o que a gente quer fazer com suporte, com apoio, porque eu acho que na vida é importante a gente ter apoio profissional, apoio de todo mundo para a gente ter forças para continuar. Com esse projeto agora, eu acho que a gente tem realmente agora como chegar lá na frente e falar, eu fiz a escolha certa, né? E se a gente não tiver feito, a gente também tem como mudar. Então eu acho que é extremamente importante quando a gente tem essa cooperação, quando a gente tem, e principalmente cooperação de profissionais realmente que façam parte da área, que estejam lidando com isso, então a gente se sente muito mais confiante e preparado para o futuro. Então, voltamos e eu quero contextualizar uma situação para vocês entenderem bem. Imagine que essa parte que a Liege falou é a parte superior de um banco, tá? E esse nosso banco tem 4 pés, 4 pernas para sustentar essa parte superior, que é o projeto de vida. Uma delas é o socioemocional, que nós vamos agora passar para a fala para o doutor Ivan Castro. A outra é exatamente a 4ª revolução industrial, que aqui no colégio nós estamos chamando de práticas de ensino 4.0. A outra é a mentoria, que a Liege citou, é uma outra base que é importante nós oferecermos a seus filhos, porque eles precisam ter esse acompanhamento personalizado. Então, muitos de vocês devem estar perguntando, como que vão me ajudar o meu filho a escolher o itinerário? Então, tudo isso, se ele não consegue ainda descobrir qual é o itinerário, também não precisa preocupar com isso, porque ele deve passear em cada semestre com uma área para ele descobrindo por conta própria, ele pode buscar auxílio então na mentoria. E finalmente o portfólio digital, que à medida que ele for criando o projeto de vida dele, ele vai documentando tudo isso e quando ele sair no 3º ano, ele tem todas as informações de tudo que ele fez na escola. E essas horas cursadas vai para o histórico dele, então ele sai com um histórico riquíssimo. Então você, por exemplo, que tem um filho que quer ir para os Estados Unidos, principalmente, é importante fazer voluntariado. E aqui dentro, no projeto de vida, nós vamos oferecer. Mas eu não vou entrar em mais detalhes, não. Vou deixar o Ivan falar, porque vocês vão ficar encantadíssimos com o que ele tem para trazer para nós. É com você, doutor Ivan. Muito obrigada pela presença e participação. Boa noite a todos. Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui. Bom, pessoal, o assunto que eu trago é um assunto novo, é um assunto que mexe muito, né? Mexe muito com a base, mexe muito com o nosso pensamento como pai. Então, eu estou aberto a responder qualquer pergunta, mandem perguntas aí pelo chat. Vocês vão ver meu primeiro slide aí, tem o nosso site, tem e-mail, o próprio Colégio Galois. Eu estou aqui presente agora desenvolvendo, ajudando a desenvolver o projeto de vida. Então, fiquem à vontade, né? Eu estou falando aqui de um coração de um pai para outros pais, porque todo esse conhecimento que eu vou falar aqui hoje nasceu de um coração de um pai praticamente em desespero para tentar
como criar os filhos no meio dessa realidade, né, no meio dessa quarta revolução industrial, que o Dr. José Roberto Leite vai detalhar melhor para vocês. Então, vamos começar a apresentação. Eu quero mostrar para vocês o seguinte: o que aconteceu com a minha vida? Eu era presidente de uma multinacional francesa, minha vida estava muito bem financeiramente, minha família, minha vida estava totalmente estruturada, e de repente eu começo a acompanhar o Fórum Econômico Mundial de 2014, na agenda que eu chamo de 2014, eu já tinha escutado falar alguma coisa de educação 4.0, currículo, mas era uma coisa que não estava no meu radar. E por coincidência, eu acabei esbarrando nesse currículo 4.0. E parei para dar uma olhada e falei, bom, se esse aqui é o currículo que eles estão sugerindo para todos os jovens e para todas as escolas do mundo, eu, para começar, já não saberia responder as duas primeiras, nem a quarta revolução industrial e nem aprendizagem socioemocional. Isso realmente, para mim, era uma novidade completa. O restante, eu imaginava que eu dominava bem, depois acabei descobrindo que é um universo muito maior do que eu imaginei. Essa é a agenda de 2014. Eu venho acompanhando desde 2014 o Fórum Econômico Mundial. Agora, em 2021, eles inseriram mais 2 conteúdos, né, que foi ciência da computação e ciências. E ciências aqui, vale a pena realmente dar uma pesquisada no site do Fórum Econômico Mundial, porque a visão de ciência dentro da quarta revolução industrial mudou muito. Hoje está muito ligada à tecnologia, também não vou me adentrar, porque nós temos um grande profissional para falar desse tema aqui. Bom, pessoal, então, seguindo, o que eu me resolvi a entender? Eu voltei relativamente angustiado. Por quê? Porque eu tinha 2 filhos. Porque o que eles pensam? O que eles dizem? Que todo mundo que estiver no mercado, entrar no mercado depois de 2020, principalmente entre 2020 e 2030, tem que ter domínio desse currículo. Então eu falei, esses 4 eu não vou esperar o sistema. Até então não se falava na BNCC, até então não existia a ideia do projeto de vida. E eu falei, bom, eu como pai, eu vou buscar esse conhecimento para dar complemento a uma coisa que eu valorizo muito, que é o conhecimento, a alta performance. Então eu busquei complementar o que eu imaginava que as escolas não teriam tempo de entregar para os meus filhos. Então, foi essa razão que eu tomei a decisão de abandonar tudo que eu fazia na minha vida, literalmente tudo, e a ideia era tirar 1 ano sabático atrás desse conhecimento, e eu passei 2 anos viajando pelo mundo e estudando o que há de mais novo, e na verdade, como eu disse para vocês, o método que eu criei, que é totalmente vinculado a projeto de vida, foi criado, nasceu do coração de um pai, em busca de ajudar seus filhos a enfrentar a realidade que está vindo, né, que nós vamos viver na próxima década, que é considerada a década da maior transformação da humanidade. Então, nós nunca passamos por uma década com tantas transformações como será 2020 a 2030, e eu queria estar ao lado dos meus filhos, eu queria poder contribuir com esse processo. Então, seguindo, eu trouxe para vocês aqui o que eles imaginam. Eu atualizei já para 2021, isso aqui foi publicado no dia 29 de janeiro, agora, e eles pensam, né, o que o Fórum Econômico fala, são dessas 10 competências para 2025. E se vocês darem uma olhada aqui embaixo, eu foquei no autogerenciamento. E por que eu fiz isso, né? A questão da aprendizagem ativa, por que eu foquei no autogerenciamento? A aprendizagem ativa, estratégia de aprendizagem, ela vai ser a ferramenta base para você desenvolver qualquer outra competência. Então, eu decidi que se eu desenvolvesse os meus filhos nessa competência, as outras competências, ela seria o meio, o caminho para isso. E, por fim, aí vem a minha explicação do porquê o casamento com a escola. Coloca para mim, por favor. Eu foquei na inteligência emocional, na resiliência, tolerância a estresse e flexibilidade. Por quê? É exatamente isso que é o tema hoje. Na escola, nós vamos preparar o aluno
Você coloca o seu filho, você busca uma escola que dê uma estrutura de conteúdo de alta performance, como o Galois, mas ele vai ter 5 carreiras, segundo as previsões para próximo do século XXI. E aí eu te pergunto, ele vai ter que aprender a desaprender e aprender novamente. Isso está ligado à aprendizagem ativa, estratégia de aprendizagem. E eu pergunto, ele está preparado emocionalmente para isso? Porque segundo o LinkedIn, numa pesquisa recente, 87% de todas as demissões que aconteceram no mundo nos últimos 5 anos foi por problema socioemocional, foi por problema interpessoal, não por problema técnico. Então, a aprendizagem ativa, ela é a ferramenta, mas a inteligência emocional, resiliência, tolerância ao estresse, ela que vai dar o alicerce para esse processo. Então, seguindo aquele infográfico que o Ney apresentou para vocês, quando eu começo, que eu volto para o Brasil e eu enxergo esse funil, eu tomei uma decisão. Eu não irei deixar meus filhos sozinho nesse universo aqui. Se 17, só para vocês terem uma ideia, em número absoluto, 17,7 dos alunos que entram na faculdade. Isso, gente, nós estamos falando de um universo de 12 milhões e meio, e nós estamos falando que 10 milhões e 287 não entraram, e sobraram 900 mil vagas. De 9,7 que desistiram, nós estamos falando do seguinte, aqui eu já vejo o universo dos nossos filhos. 2 milhões e 212.500 entraram, mas 1.212.500 vão desistir. Por quê? Não tem estrutura. Escolheram mal o curso. Outros vão se ver infelizes, não vão suportar a pressão. Então, o que eu tenho visto é que nós travamos uma batalha gigante com nossos filhos na preparação e quando eles conseguem, eu não estou nem dizendo quem não entrou, quem consegue estar dentro da faculdade, muitas vezes desmorona dentro da faculdade. É isso que a aprendizagem socioemocional entra para dar essa estrutura no projeto de vida. Depois vocês vão ver, 1 milhão vão se formar, mas só 437.500 vão conseguir estágio e, por fim, 340 mil vão exercer exatamente a profissão que se formou. Então, você imagina um funil que sai de 12 milhões e meio para 340 mil, não precisa dizer, os números falam que o sistema não podia estar correto e não é à toa que surge a BNCC, pensando realmente, vendo, né, mas na época não existia, eu enxergando esse funil, eu pensei, eu preciso agir, eu não posso esperar o sistema. Bom, então, o que me preocupa de tudo isso, né? No mundo hoje, então, a primeira coisa eu fui entender, depois do Fórum Econômico, como estava a educação. Eu encontrei aquele funil. E como está a nossa saúde? Eu encontrei esses dados. Nós somos 300 milhões de pessoas no mundo em depressão e as mulheres apresentam 150% a mais de distúrbio do que o homem. Isso é, tecnicamente, cientificamente, incoerente com o cérebro mesmo. Então, eu busquei me aprofundar o estresse para entender por que. Porque essa descoberta surge quando eles começam a pesquisar os nossos filhos. Por que tem tanta criança, tanto jovem em depressão? E chegaram à conclusão que muitos desses jovens estão herdando esse processo depressivo das mães. Então, eles foram buscar esse conhecimento. E aí, a depressão já é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma absurda com a carga global de doenças. As mulheres atingiram o 4º nível. Até então se falava em 2 níveis de estresse, né? O estresse positivo, então eu sugiro que vale muito a pena aprofundar no estresse, o estresse positivo e o estresse tolerável, e encontraram o estresse tóxico, pesquisando nossos filhos, o nível tóxico, que é o nível que abre para a obesidade, é uma porta para a depressão, para N processos, N outras doenças, ansiedade, síndrome de pânico, e aí eles depois perceberam um 4º nível, que é onde a mente da mulher está chegando, depois eu posso detalhar isso para vocês. Bom, seguindo essa pesquisa, olha que eu chamei a atenção seguinte, foi feita por um professor de economia de Harvard e um professor de psicologia. E aí isso me chamou muita atenção na época. O que um professor de economia está falando de estresse, depressão? Porque, e aí é muito importante atentar para a 4ª Revolução Industrial, a sensação de escassez que dá quando nós olhamos para esse universo, nós estamos gerando um estresse nos próprios pais e os pais estão transferindo esse estresse
para a carreira dos filhos. Então, eles perceberam que a mulher, principalmente a mulher que foi para o mercado, ou a mulher que está criando os filhos sozinha, ela sofre uma carga mental, ou seja, a mente dela funciona acima do limite e esse estresse está prejudicando todo o sistema, e isso é uma formação socioemocional que a nossa geração não teve, e nós, através desse projeto de vida, queremos preparar o jovem para sair do ensino médio com uma estrutura emocional para que não caia nesse universo. Bom, então, pessoal, olha os números que eu encontro. 15% das pessoas que estão em depressão no mundo já têm entre 10 e 19 anos. Em todo mundo, a depressão já é a principal causa de doença de incapacidade de adolescente. E o suicídio é a terceira causa-morte entre adolescentes de 15 e 19 anos. Então, quando eu vi esse cenário, educação, saúde da família, saúde do jovem, eu falei, eu não vou aceitar o meu maior sonho, o meu maior papel nesse mundo, que é criar meus filhos dentro desse cenário. Eu vou largar tudo em busca de uma solução. E isso, pessoal, eu fiz porque já tem um estudo nos Estados Unidos que não lidar, quando a família não sabe lidar com essa situação socioemocional, quando a criança não sabe, principalmente nós pais, nós transferimos o estresse aos nossos filhos. E tem 4 trilhas que nós estamos criando. A primeira trilha é a superproteção, né? No afã de resolver esse problema, nós atropelamos as crianças. A segunda é o excesso de pressão, por resultado num mundo que tudo muda a todo minuto. A realidade das redes sociais, a rede social se tornou um problema grave e nós temos que aprender, e a falta de relação entre pais e filhos com profundidade. Então, esse projeto de vida, ele envolve as famílias. Esse conhecimento socioemocional não pode chegar só para professor e aluno, porque a família tem um papel decisivo, e isso eu vou mostrar para vocês. Então, dando sequência, eu saí, parei tudo, e a primeira parada que eu fui foi para a Suécia. Por que eu fui para a Suécia? A Suécia tem um projeto, só para vocês terem ideia da dimensão do que é o socioemocional, é uma escola que durante 44 semanas, interno, os jovens entre 18 e 28 recebem capacitação socioemocional. Então fui para a Suécia e lá eu encontrei a teoria que iria servir de eixo principal do método que eu desenvolvi e principalmente mudaria minha vida, a forma que eu educo meus filhos, que é a teoria das múltiplas inteligências que nasceu na Universidade de Harvard através do Dr. Howard Gardner. Essa teoria realmente mudou todos os paradigmas sobre o que é inteligência, e quando você percebe que seu filho não se mede inteligência por teste de QI, todo ser humano nasce com 9 inteligências, com 9 potenciais, e aí eu realmente passei a buscar isso aí. Então me especializei nessa teoria, eu li e me aprofundei, né, e criei a teoria da pirâmide da competência. Muito legal aqui do bate-papo aqui entre a Liege e a professora Dulcineia e a professora Liege sobre competência. O que hoje eu trabalho e quero levar para esse projeto de vida? Primeiro, trabalhar essa premissa. Todo ser humano nasce com tendência a ser prodígio em pelo menos uma inteligência, normalmente em 2. O que Harvard usa a palavra prodígio e não gênio? Que normalmente essa palavra, o significado que eles querem dizer é o de gênio. Porque, na verdade, gênio para ele, quando a criança nasce com dom para ser prodígio em 5 inteligências. E aí, você encontra muito essas crianças que no mercado eles costumam falar de crianças de altas habilidades, mas na verdade a habilidade se desenvolve, então a criança nasce com dons nasce com um perfil de múltipla inteligência diferente. Então, como eu sugiro, eu já capacitei mais de 7.000 pais, 7.000 famílias, 7.000 adolescentes. Como eu fiz isso? Então, através da pirâmide, eu ajudo o jovem a descobrir o perfil de múltipla inteligência dele. Aquele que ele nasceu com maior dom, estimula essas inteligências, aí entra o projeto de vida, onde nós vamos dar um conjunto de habilidades para ele identificar esses dons, esse perfil, desenvolver essas habilidades, principalmente as socioemocionais, e por final ele tem uma competência. A competência é a soma, é a integração
de um conjunto de habilidades. E isso resulta, essa pirâmide explica muito a lógica socioemocional do projeto de vida. Bom, esse caminho me levou para a Universidade de Yale, aonde essas duas pessoas, Peter Salovey e John Mayer, eles desenvolveram o conceito socioemocional. Pessoal, vamos entender a palavra socioemocional. O emocional sustentando o social. Não tem nenhuma relação humana que não envolve o emocional. Até mesmo a relação com o seu eu interior está vinculada ao emocional. Então, olha a importância. Hoje, só para vocês terem ideia, Peter Salovey é o atual presidente da Universidade de Yale. E eles publicaram uma teoria que muita gente acredita que foi de Daniel Goleman, mas na verdade foi Peter Salovey e John Mayer que desenvolveram a teoria da inteligência emocional em 1990. Então, o que foi essa teoria que eles publicaram? Sua capacidade de entender... você bota o slide para mim? Reconhecer, entender, utilizar e principalmente regular. Isto por isso que envolve a educação socioemocional. Para começar, eu pergunto, o que é uma emoção? O jovem sabe, você como pai, sabe explicar a diferença entre uma emoção e um sentimento? Da onde a emoção surge? Por que ela influencia o comportamento? Isso tem uma explicação, né, totalmente técnica desenvolvida por essas duas pessoas em 1990. Então eles publicaram um artigo com o nome de inteligência emocional e eles são o pai da teoria. E acaba que em 1996, quando Daniel Goleman publica o livro, ele ofusca a aprendizagem socioemocional e ressalta a inteligência emocional, um trabalho brilhante, sem dúvida, mas para nós da educação, a aprendizagem socioemocional ficou realmente no segundo plano. Então, dando continuidade, o que acontece? A Universidade de Yale fica numa cidade chamada New Haven. E o prefeito pediu para que a universidade criasse um currículo para ajudar alunos do ensino médio. E assim nasce o primeiro currículo de aprendizagem socioemocional do mundo, criado pelo Centro de Desenvolvimento de Inteligência Emocional único, até então, criado pelo Peter Salovey na Universidade de Yale. Bom, então eles entendem que ensinar a aprendizagem socioemocional é um processo que crianças e adultos entendem e gerenciam as emoções, estabelece e alcança um objetivo positivo, totalmente a ver com o projeto de vida, né? Entender e gerenciar a emoção, estabelecer e alcançar objetivos positivos, sentir e mostrar empatia pelos outros e tomar decisões responsáveis. Todos os itens do currículo estão voltados para o projeto de vida. Harvard entra por último, depois que o Fórum Econômico em 2014 fala sobre que a aprendizagem socioemocional será o segundo mais importante assunto para desenvolver um jovem, a Universidade de Harvard sai pelo mundo para validar, não só validou, como criou o primeiro laboratório de educação socioemocional do mundo, e aí tem uma definição de extrema importância. Eles falam que socioemocional é uma gama de habilidades não acadêmicas, ou seja, aqui entra o papel de vocês. A habilidade socioemocional, ela estrutura em casa e a escola dá um reforço. Então, ele estabelece metas, ajuda a gerenciar comportamento. Aqui tem muito a ver com a fala da professora Liege, né? O jovem sai... Aqui, por exemplo, na Escola Galois, ele sai com conteúdo de alta performance, e eu não acho que é para as universidades do Brasil, não. Para qualquer universidade do mundo. A pergunta é se o emocional acompanha. Ou se eles vão fazer parte daqueles 87% que tem uma grande formação acadêmica, mas é demitido por questões de relacionamento, como aconteceu nos últimos 5 anos. Construir relacionamentos, e aqui eu não estou falando de trabalho, não, estou falando de casamento, de amizade, de família, né? Esse, então, é a publicação mais atual da Universidade de Harvard, de processar e lembrar informações que tem tudo a ver com o desenvolvimento acadêmico dos nossos filhos. Então, eu procurei o próprio Dr. Gardner, porque realmente eu queria uma orientação para saber se essa teoria funcionava na prática. E ele me coloca com a maior especialista do mundo, né, na prática, que foi a doutora Dick Chen, que introduziu toda a parte de aprendizagem socioemocional na China, Singapura, Coreia do Sul, e é considerada a pessoa mais experiente do mundo na teoria das múltiplas inteligências. Então, pessoal, aqui... O que acontece? Eu tive que entender que a inteligência emocional,
por que ela funcionou mais no Oriente do que aqui. E, em resumo para vocês, a Universidade de Yale entende que educar socioemocionalmente um jovem é desenvolver 5 competências essenciais e isso fará parte do projeto de vida. Autoconsciência, e o que eu fiz? Eu peguei essas competências e quebrei em habilidades. Quais habilidades eu tenho que ensinar para o seu filho para ele desenvolver autoconsciência? E isso está vinculado a qual múltipla inteligência? A inteligência intrapessoal. A autogestão, também quebrei em habilidades. Depois você tem a consciência social, que também é importante. Se você percebe que eu sempre vinculo as tomadas às inteligências, todas essas habilidades e essas competências que eu estou mostrando para vocês, nós vamos trabalhar dentro da parte socioemocional do projeto de vida. Então, no final, a habilidade comunicação, compromisso social, construção de relacionamento e trabalho em equipe. Então é isso. O que eu vejo aqui e por que eu tomei a decisão que é nesta escola, por exemplo, que eu escolhi para os meus filhos? Porque aqui eu tenho certeza que eu encontrei alta performance de conteúdo, meus filhos estão sendo preparados não para as universidades brasileiras, eu tenho certeza que meus filhos estão sendo preparados para qualquer escola, e é uma grata oportunidade, depois de 5 anos, né, em total silêncio, eu tive a oportunidade de conhecer a professora Dulcineia e desenvolver esse projeto em parceria. Eu escolhi por quê? Porque eu acredito no projeto de vida. Eu já estava desenvolvendo na minha própria casa, eu estava desenvolvendo com outras famílias, mas realmente foi uma surpresa muito grande encontrar uma vontade, realmente eu não encontrei ainda uma escola com tanta vontade de fazer essa segunda perna. Eu não quero que meus filhos saiam da escola com muito conteúdo e sem estrutura emocional nenhuma, para chegar numa faculdade, escolher o curso errado, entrar em depressão e desistir. Pessoal, boa noite, obrigado. Quem quiser o meu contato aí, eu estou à disposição de vocês, de todos os pais. Obrigado. Obrigada, Ivan. Fantástico, né, gente? Então, o Ivan, ele é pai aqui do colégio, não o conhecia. E aí, em abril deste ano, o meu filho, Nakamura, que é professor aqui, me falou de um pai que dominava muito o socioemocional. À época eu falei assim, nossa, eu quero para o projeto de vida. Mas eu não estava ainda com o projeto de vida estruturado. E quando foi agora, volta de maio, eu então, já com a estruturação do projeto de vida, eu fiz contato com o Ivan, marcamos um encontro online, às 9 da manhã, e nós ficamos até 13 horas conversando. Então, assim, hoje ele já está trabalhando dentro da escola, preparando todos os profissionais aqui dentro. Então, os professores já estão sendo formados, toda a equipe que coopera com o pedagógico também. É claro que não é um projeto obrigatório, tá? Como eu disse também que o projeto de vida, esse projeto que a gente está chamando de projeto de vida integral, ou projeto integral de vida, ele não é obrigatório, é uma opção. No próximo ano, o professor Ivan vai oferecer oficinas aqui, tanto para o seu filho, se você desejar, e também você está desenvolvendo para os pais, né? Você já está pronto para os pais também. Então, ele tem o MID, que é onde ele trabalha todas essas questões. Eu faço o curso com o Ivan, e já descobri um monte de coisas, a minha comunicação não era legal, e também a postura corporal, porque 38% da nossa comunicação ela é oral, tá? E é isso mesmo, né, Ivan? Oral 38, 45 é corporal, né? Corporal. Então você não precisa falar nada, 45% do corpo já diz, e só 17 ou 13? 17% é cognitivo. E o que nós estávamos dando para os nossos filhos? Só cognitivo, esquecendo dessas outras questões. Então, é importantíssimo que nós trabalhemos, sim, vocês enquanto pais e nós, escola, colaborando nesse projeto. Agora eu vou chamar o Zé Roberto Leite, doutor Zé Roberto Leite. O Zé, eu tenho um carinho muito especial por ele, e aí eu tenho a liberdade de chamá-lo de Zé, mas é professor doutor
Roberto Lei. Num outro momento ele conta a história de vida. Esse menino estudou em escola pública, viu, gente? Ele dava aula, estudava em escola pública, ele dava aula particular para poder ganhar dinheiro para comer. E chegou onde chegou sozinho. Ele hoje representa o Brasil em Portugal, na Espanha e na Dinamarca. Eu tenho um orgulho muito grande de dizer que sou amiga dele. E mais do que amiga, né, Zé? É com ele, quarta revolução industrial. Nós estamos chamando de práticas de ensino 4.0. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria parabenizar a apresentação do Ivan. Né? Realmente fiquei muito impressionado, né, com a sua apresentação. Gosto muito desse tema e com certeza essa mentalidade, né, de aplicar na escola, no projeto de vida das pessoas, o socioemocional, não tem como dar errado. Né? E com certeza ter bons exemplos, como aqui a Escola Galois, inserindo isso já dentro do projeto de vida, com a ajuda dos pais, com certeza, né, vai ser um sucesso. Bom, antes de eu até me apresentar, eu queria dizer que é uma gratificação muito grande estar aqui, porque eu conheço a professora Dulcineia desde 2001 e logo quando eu comecei a trabalhar com ela, primeira vez, porque em 2001 eu ingressei aqui na escola como professor do cursinho pré-vestibular e para seguir a carreira acadêmica, né, saí da escola para fazer doutorado em Bioquímica e Biologia Molecular, Universidade de Brasília, em parceria com a Unicamp, e depois reencontrei, né, a professora aqui em Brasília. Quando nós começamos a conversar, vi que ela estava com a mesma mentalidade que eu tinha deixado aqui há 20 anos atrás, que era justamente investir tudo que pode e que podia nos jovens. Então, o que me motivou estar aqui hoje falando com vocês foi quando ela apresentou para mim a ideia do projeto de vida. Eu já pensei assim, bom, dentro das minhas limitações de conhecimento da parte de humana, basicamente é tudo que eu acredito, que você só realmente consegue